Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam todos bem-vindos. Hoje, pessoal, dia 1º de setembro de 2025, começando a semana segunda-feira, agora são aproximadamente 11h52 da noite. Daremos continuidade aqui aos trabalhos, pessoal, lembrando que a última análise foi na quinta-feira passada, em virtude aí dos acontecimentos no Bitcoin. Acredito que a análise de quinta ficou bastante clara das possibilidades de movimentação do preço. Então a gente vai começar diretamente aqui já no Bitcoin, pessoal. Hoje tivemos aí um feriado nos Estados Unidos. Então, as três principais bolsas mantiveram fechadas. No Bitcoin tivemos no diário uma alta aí, pessoal, de aproximadamente 0,91. Neste momento, para nós aqui, o preço a mercado, 109.748 dólares. Então vamos ver o que rolou após a última análise na quinta-feira. Quais são aí as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise de amanhã na terça-feira. Então, pessoal, reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, nós basicamente estávamos próximos aqui da região dos 111.700. Fizemos a identificação da possibilidade de rompimento dessa sequência lógica aqui, né, pessoal? De fundos ascendentes. Tínhamos identificado uma certa fragilidade desse suporte em vista das múltiplas retrações que houveram aqui nesta amplitude, né, pessoal? Neste suporte ao longo da linha do tempo, e também tínhamos, né, a questão da estrutura de preço, analisando em um cenário macro, né, pessoal? Uma estrutura descendente com topos e fundos. Então, basicamente, houve aqui uma última tentativa por parte dos compradores, um volume bastante simbólico, né? Posteriormente veio o rompimento e aí, pessoal, o banquete foi servido, né, para os vendedores. Tínhamos aí uma grande possibilidade de movimentação verticalizada do preço em blocos por parte dos vendedores. E a nossa, ou melhor dizendo, o nosso objetivo-alvo seria aqui a região na proximidade dos 108,5. Então, sabíamos de uma possibilidade aí dos compradores eventualmente tentarem reagir, pessoal, né, por se tratar, né, de uma região na qual já estávamos, né, utilizando como suporte. Então, percebe-se que houve, né, inclusive, a busca por níveis inferiores em relação aqui ao suporte dos 108,5, mas quando a gente analisa aí de uma forma mais periférica, a gente percebe que ao longo aí de sexta, sábado e domingo, inclusive hoje, né, pessoal, o preço basicamente ficou trabalhando aqui bem na proximidade, né, do nosso suporte, justamente pelo potencial conflito de interesses, né, em que apresentava esse nível de preço. Então, pessoal, o que a gente percebe daqui em diante, inclusive algumas mudanças a gente deverá fazer. O primeiro ponto aqui é a remoção dessa referência de suporte. E aí, pessoal, analisando no diário, a gente já vê uma luz no fim do túnel. A gente percebe que o volume comprador de hoje já sobressaiu o volume de venda do dia anterior, pessoal. Então, isso é um ponto muito positivo. Outro fator importante é a possibilidade da formação de um fundo duplo aqui, pessoal, na região dos 107,225. Automaticamente a gente vai considerar essa região como um novo suporte, tá? A gente tem que atualizar este nível. Talvez, pessoal, pela proximidade aqui do 105, teoricamente seria um outro suporte. Analisando mais calmamente, eu percebo que no mensal a gente tem aqui 2 meses o encontro da abertura e fechamento aqui, tanto de junho
quanto de julho. Então, talvez seja... Aliás, é aqui embaixo, pessoal. Nessa região aqui, talvez seja interessante a gente atualizar, colocar bem no encontro da abertura e fechamento desses 2 meses, tá? E até para distanciar um pouco desse novo suporte atualizado. E, por último, pessoal, outro ponto positivo que eu percebo aqui são os compradores tentando, pessoal, a confirmação de rompimento da nossa zona de patrulha ou a nossa resistência diagonal. Então percebe como o preço respeitou aqui a nossa marcação, pessoal. Então, tivemos aí várias tentativas de rompimento, todas recusaram preço. E agora, ao que parece, a gente terá o primeiro candlestick fechando acima dessa marcação. Então a gente tem aí um grande potencial agora pela madrugada até o dia de amanhã, a confirmação de rompimento, automaticamente teremos a transformação dessa marcação diagonal, essa resistência, a transformação para um novo suporte, pessoal. Então temos aí um dia bastante interessante. A gente tinha preocupação, inclusive, do Bitcoin vir buscar aí níveis inferiores de preço, ali na proximidade dos 105, eventualmente até a nova marcação aqui próxima dos 104,5, mas temos aí, né, um potencial de recuperarmos, né, tudo que foi perdido aí ao longo, né, desses últimos dias, pessoal. E vem adentrando bastante volume comprador, acho que vai ficando bastante caracterizado aí a intenção dos compradores de fato de romperem essa sequência lógica de topos descendentes, né, pessoal, fazendo alusão aqui a essa resistência diagonal. E vamos acompanhar de fato se teremos a confirmação de rompimento, porque temos sim uma grande possibilidade de buscarmos já para amanhã a região aqui, pessoal, da nossa média de 20 períodos no diário, tá? Próxima aí do 112,5, inclusive fazendo alusão à abertura, fechamento e a mínima desses 3 dias. Então podemos buscar sim a região próxima aqui do 112,5. Eventualmente aqui, pessoal, a gente vai precisar analisar o comportamento do preço, porque evidentemente confirmando o rompimento desta resistência diagonal, o preço se aproximando aqui, pessoal, da região dos 112,5, a gente ainda terá uma estrutura, né, descendente. Então, para alterarmos a engrenagem do preço, pessoal, seria, né, importante que o preço fosse buscar aí níveis superiores, né, quem sabe já mais na proximidade ali dos 117. Mas, né, vamos por partes, né, com muita paciência e cautela. Temos aí alguns desafios ainda a serem validados, mas em virtude aí do que colhemos de evidências, pessoal, né, nesta análise de hoje, fica bastante claro aí um grande potencial de reação aqui no Bitcoin. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente atualizou aqui para vocês as marcações, passamos o cenário, temos aí algumas confirmações a serem validadas, a questão do rompimento aqui, né, pessoal? Porque sim, temos, né, um potencial muito grande aí de buscarmos, né, quem sabe a região próxima dos 112,5 e num cenário, né, pessoal, de admirar, a gente poderá ir além. Acho que vai depender muito, né, do que adentrar de volume amanhã, mas evidentemente a gente vai um pouquinho de cautela, né, sempre no defensivo, justamente porque nosso intuito é tentar passar a maior proximidade da realidade aqui para vocês na movimentação do preço do Bitcoin. Fechado, pessoal? Então é isso, um dia bem interessante, positivo. Acho que temos potencial de uma eventual recuperação, mas é muita cautela aí para quem já está esperando essa reversão de tendência. Eventualmente, a gente vai analisar os próximos passos e, de fato, se estiver caracterizado para isso, a gente trará para vocês com toda certeza. Fechado, pessoal? Então é isso, todos acompanhando aí juntamente. Temos alguns desafios a serem concretizados, né? O caminho
basicamente pavimentado, grande potencial. Vamos ver aí ao longo das horas, tá? E aqui pelo livro, vamos dar uma olhadinha rapidamente, ver se a gente identifica algo relevante, pessoal, ao que tange aí os lotes. Então, pessoal, pelo lado dos vendedores, ó, livro bem diluído. A gente vai ter um pouquinho mais de acumulação lá no 115, né? São quase 7,3 milhões de dólares, bem longe, né? Inclusive do preço a mercado, ou seja, facilita muito, né, pessoal, a gente buscar esse primeiro alvo aí na região do 112,5. É um livro pulverizado aqui pelo lado dos vendedores. Então, isso já é mais um ponto positivo para nós que queremos que o Bitcoin volte a recuperar. E aí, né, obviamente, num cenário estupendo, como eu mencionei, pessoal, quem sabe, né, a gente consegue se aproximar já amanhã aí na região do 115, né? Eu acho um pouco mais difícil, mas, né, o mercado soberano da forma que é, temos essa possibilidade, é o nível mais próximo aqui, com um pouco mais de acumulação de lotes. Então a gente pode talvez colocar aí como segundo alvo a proximidade do 115, tá, pessoal? Isso aí fica no radar, um pouco mais distante, mas a gente vai utilizar aqui como referência esse nível de preço na qual identificamos um pouco mais de lotes posicionados, tá? E aqui pelo lado dos compradores, a gente vê, pessoal, o livro bem diluído também, ó, na região dos 107 mil. Aí sim temos uma acumulação de lotes, são quase 12,3 milhões de dólares posicionados. Faz total sentido, inclusive, quando a gente analisa aqui, né, pessoal, a região do nosso novo suporte horizontal, né? A gente fez o traçado aqui na proximidade do 107,270, em alusão a esse fundo duplo, mas a gente já consegue identificar aí que de fato os compradores, né, têm uma certa intenção de manter o preço acima desse nível, tá? Aí perto do 107. E mais abaixo, a gente já percebe também na região do 105, tá, pessoal? Manutenção daqueles lotes que a gente identificou na semana passada, quase 18,5 milhões de dólares posicionados. Também faz total sentido, inclusive, mesmo a gente atualizando aqui para a região do 104,5, né, estamos muito próximos dos 105, eventualmente, em um futuro, a gente também analisará com bastante carinho, né, eventualmente o preço se aproximando aqui dessa região. Fechado, pessoal? Então é isso, atualizado para vocês o livro também. Eu vou encerrando a análise de hoje, um pouco mais simplória, mas acredito que seja de grande valia. Passei para vocês aí, né, as possibilidades, o que está rolando, os pontos que você deverá analisar, as confirmações. E é isso, a gente vai acompanhar juntamente. Amanhã a gente retorna justamente para colher tudo que foi colocado para nós aqui e darmos, né, sequência nos trabalhos. Fechado? Então agradeço aí imensamente sua presença. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar aí com os amigos e familiares. Fechado? Desejo a você uma excelente semana, um grande abraço e uma boa noite.